Olá, alunos! Estamos aqui então para continuar nossa aula sobre variáveis aleatórias discretas. E agora nós vamos começar a estudar os modelos de distribuição de probabilidade mais comuns, não são os únicos, tem muito mais modelos para as variáveis aleatórias discretas, tá bom? O que são esses modelos de distribuição? São exemplos, são experimentos aleatórios que acontecem de várias formas, mas no fundo é o mesmo experimento. Então a probabilidade de que aconteça aqueles valores da minha variável são sempre os mesmos, ou existem uma fórmula específica para aquele tipo de experimento aleatório, né? E então elas se repetem tantas vezes que ficou famoso então as probabilidades daquele tipo de experimento e se conveniou se chamar de um modelo de distribuição de probabilidades para esse tipo de resultados que podem acontecer, tá bom? Mas vamos começar pelos bem simplesinhos e vamos aprender uns 3 ou 4 tipos de modelos de distribuição aleatória, distribuição de variável aleatória discreta, tá? E vocês vão ver que grande maioria das vezes vocês vão acabar caindo num desses modelos aí. Independente das situações, as mais diversas, vocês vão acabar caindo numa dessas maneiras de calcular a probabilidade, tá? Isso facilita muito a vida da gente quando a gente consegue identificar qual é o modelo que está por trás de um experimento aleatório, tá? Então vamos começar falando, né? Vamos pegar aqui a nossa lousa. Então, o nosso assunto hoje é modelos de distribuição de probabilidade de variáveis aleatórias discretas. Então, esse é o nosso assunto a partir de hoje, das aulas 11 e 12, e também continuando na aula 13, sobre modelos de distribuição de probabilidade de variáveis aleatórias discretas. Tá? O nosso primeiro modelo é um modelo onde f de x é igual a uma constante, né, para qualquer x. Então, qualquer valor que a minha variável aleatória discreta x assuma, a probabilidade de acontecer esse valor de variável aleatória discreta é sempre o mesmo valor, né? Então, imagina que x tenha, esse daqui é o modelo constante, tá ok? Então, esse é o modelo constante, tá? Por quê? Porque a probabilidade de x assumir os diversos valores que ela pode assumir é sempre o mesmo. Vamos pegar um exemplo para já simplificar, que eu acho que os exemplos sempre são mais fáceis, né? Então, ó, o jogo do dado, o jogo de um dado, né? O jogo de um dado é um exemplo onde a probabilidade de acontecer os valores de x é sempre o mesmo. Então, eu vou definir a minha variável aleatória discreta como sendo o resultado da face superior. Então, x é o resultado da minha face do dado, né? Então, quais são os valores que x podem assumir? X pode assumir, né, ele pertence a esse conjunto aqui. Ele pode assumir o valor 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, né? Esses são os valores em que x pode assumir. Então, são os 3 valores. E a gente sabe que f de x igual a 1 é 1/6. A gente sabe que f de x igual a 2 também é 1/6. E assim por diante, né? Até f de x igual a 6 também é 1/6. Então veja que os valores das probabilidades de x assumir os diversos valores que ele pode assumir é sempre o mesmo, é uma constante 1/6. Então se você fizer minha tabelinha de distribuição de probabilidade, você tem o x, f de x. Então x pode assumir o valor 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E a minha probabilidade f de x é 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 e 1/6, né?
Então essa é a minha tabela de distribuição de probabilidade, ou seja, é a minha definição da minha função de distribuição de probabilidade para essa variável aleatória x, que assume os valores do resultado da fase superior desse meu experimento aleatório de jogar o dado uma única vez, tá bom? Então esse aqui é um exemplo típico de uma função de distribuição de probabilidade constante, né? Ela não altera o valor dela para os diversos valores que x assume, tá? Outro exemplo de distribuição de probabilidade constante é o jogo de uma moeda, né? O jogo de uma moeda eu só tenho dois resultados, cara ou coroa. Então x, eu vou dizer que x assume o valor 1 se der cara, ou x assume o valor 0 se der coroa, tá? Então nesse caso, ó, x pode assumir os valores 1 e 0, e a probabilidade de acontecer x igual a 1 ou x igual a 0 é meio, ou seja, f de x é igual a meio e meio. Então também é uma distribuição de probabilidade constante, tá ok? Então esse é um outro exemplo, né? Então a FDP, função de distribuição de probabilidade, é constante quando todos os valores de f de x para qualquer x é sempre o mesmo. Ora, se é sempre o mesmo, e a gente precisa de que a soma das probabilidades para todos os valores de x igual a 1, né? Então, lembrando, se eu somar minha definição de função de distribuição de probabilidade, né? Se eu somar a minha função de distribuição de probabilidade para todos os x, isso tem que ser igual a 1, ok? Se eu tenho n valores de x, então n valores possíveis de x, então eu vou somar P1 mais P2 mais P3 até Pn, né? Mas como são todos os mesmos valores, eu vou somar P mais P mais P mais P mais P n vezes, né? Então a minha probabilidade de acontecer um valor de x é 1 dividido por n, né? Essa é a minha probabilidade. Como lá no jogo dos dados, né? No jogo do dado, eu tinha 6 valores possíveis. Então a probabilidade de acontecer um dos valores é 1 dividido por 6. Né? No caso do jogo de uma moeda, eu tinha 2 valores possíveis. A probabilidade de acontecer um dos valores é 1 sobre 2. Né? Então a probabilidade, quando eu tenho n valores possíveis e todos os resultados x têm a mesma probabilidade de acontecer, a probabilidade de acontecer esse valor é 1 sobre n. Então f de x é igual a 1 sobre n para qualquer x, né? Para qualquer valor de x, a minha probabilidade vale 1 sobre n, tá bom? E aí eu posso calcular a esperança desse x, certo? A esperança desse x é x1 vezes a probabilidade de acontecer x1, que é 1 sobre n, mais x2 vezes a probabilidade de acontecer x2, que é 1 sobre n, mais até xn vezes a probabilidade de acontecer xn, que é 1 sobre n. Então, se você fizer as contas, vai dar x1 mais x2 até xn dividido por n, certo? Então, a minha esperança de x nada mais é do que a média aritmética normal de todos os valores possíveis de x, já que cada valor tem a probabilidade 1 sobre n de acontecer. Tá? E a minha variância de x também vai ser nada mais do que pegar cada dado, subtrair da média, né, da esperança de x, na verdade, né? Então, menos esperança de x elevar ao quadrado, né? Ok? E cada um desses aqui multiplicar por f de x, mas f de x é 1 sobre n, né? Então, somatória sobre i. Então, a esperança também vai ser os valores possíveis, né? Nada mais vai ser, também dá para demonstrar que a variância de x nesse caso é a esperança
é ao quadrado de x menos a esperança de x ao quadrado. Do mesmo jeito, né, a esperança ao quadrado de x é a média de x, ok? E a esperança de x ao quadrado, você pode agora calcular e os valores. Ok? É, a gente deixa assim mesmo porque fica mais fácil para vocês calcularem quando aparecer, tá bom? Isso aqui a gente já tinha visto antes também, essa expressão aqui, tá? Então, a gente já deu exemplo de variável distribuição com distribuição constante, né, que é o jogo do dado e da moeda. Vamos agora passar para o segundo modelo, que é o modelo de Bernoulli. O modelo de Bernoulli, ele se refere a experimentos aleatórios que têm apenas dois resultados possíveis. Então, todos os experimentos aleatórios que têm dois resultados possíveis, né, então, se refere a experimentos aleatórios que só possuem dois resultados possíveis, apenas dois resultados possíveis, tá? Se tiver 3, 4, já não é um experimento de Bernoulli, tá? O experimento de Bernoulli ele tem apenas dois resultados possíveis. Então, um dos resultados é A. Então, os resultados podem ser, então, o primeiro resultado eu posso chamar de A ou sucesso. O segundo resultado eu posso chamar de B ou fracasso, né? Então, um dos resultados eu chamo de sucesso, o outro resultado eu chamo de fracasso. Só tem dois resultados. A probabilidade de acontecer o sucesso eu vou chamar de Pzinho. Obviamente, se como só tem os dois resultados possíveis, se a probabilidade de acontecer esse resultado, que eu estou chamando de sucesso, é P, a probabilidade de acontecer esse outro resultado aqui, que é o fracasso, vai ser 1 menos P, né? Porque a soma das probabilidades de todos os resultados possíveis tem que dar 1. Então, se esse aqui é P, esse aqui tem que dar 1 menos P, ok? Então, feito isso, como ficaria então a minha função de distribuição de probabilidade? Eu vou dizer que x é igual a 1 se acontecer sucesso. E x vai assumir o valor zero se acontecer fracasso. Então veja que o jogo da moeda é um exemplo de modelo de Bernoulli, né? Porque lá também só tem dois resultados possíveis, cara e coroa. Eu posso chamar cara de sucesso com probabilidade meio, posso chamar coroa de fracasso com probabilidade também meio, e x vai assumir o valor 1 se acontecer cara, sucesso. E x vai ser igual a zero se acontecer coroa, que eu estou chamando então de fracasso, né? Então o jogo da moeda é um exemplo de experimento de Bernoulli, né? Onde eu vou aplicar o modelo de Bernoulli, que é esse aqui. Tá? Então a minha função de distribuição de probabilidade nesse caso vai ser a seguinte: x f de x, ela só vai assumir o valor 0 e 1, o valor 0 com probabilidade 1 menos p, o valor 1 com probabilidade p. E aí eu posso calcular a esperança de x. A esperança de x vai ser o valor 0 vezes a probabilidade de acontecer o valor 0, 1 menos p, mais o valor 1 vezes a probabilidade de acontecer o valor 1, que é p. Ou seja, a minha esperança de x é p, né? A minha variância de x vai ser o primeiro valor, que é 0, menos a esperança de x, que é p, elevar ao quadrado, vezes a probabilidade de acontecer 0, que é 1 menos p, mais o segundo valor, que é 1, menos a esperança de x, que é p, elevado ao quadrado, vezes a probabilidade de acontecer o valor 1, que é p. Fazendo essas contas, vai ficar p ao quadrado, que multiplica 1 menos p, mais
P que multiplica 1 menos P ao quadrado. Ou seja, eu coloco P, 1 menos P em evidência, vai ficar P mais 1 menos P. Aqui vai dar P menos P, dá zero, sobra 1 aqui, vezes isso. Então dá simplesmente P vezes 1 menos P. Então essa é a minha variância da minha variável aleatória de Bernoulli, que é a minha variável x definida como sendo 1 quando eu tenho sucesso, que eu estou chamando um dos resultados possíveis de sucesso, e assume o valor zero quando eu tenho fracasso, que é o outro resultado possível que eu estou chamando de fracasso. Então a minha variável de Bernoulli ela tem variância P 1 menos P. Tá? Vocês vão encontrar muitas vezes que, ao invés de ficar escrevendo 1 menos P, eu vou chamar 1 menos P de Q. Certo? De tal modo que P mais Q é igual a 1, porque a probabilidade de acontecer sucesso e aqui a probabilidade de acontecer fracasso. E a soma dos dois tem que dar 1. E aí eu fico então que a minha variância de x é simplesmente PQ. Ok? Então, eu posso ter vários experimentos que eu posso definir como sendo um experimento de Bernoulli, né? Então, por exemplo, eu sorteio uma pessoa na sala e essa pessoa na sala, eu vou ver o sexo da pessoa. Então, x vai ser igual a 1 se acontecer a minha escolha for pessoas do sexo feminino e x vai acontecer 0 se acontecer pessoas do sexo masculino, tá? Então eu vou chamar a minha variável aleatória x de 1 se eu sortear alguém do sexo feminino. E vou chamar a minha variável aleatória x de 0 se eu sortear alguém do sexo masculino. Então veja, como aqui x igual a 1, sortear feminino é o sucesso. E sortear o masculino é o fracasso. Né? Então veja que o sucesso eu sempre vou assumir a variável x igual a 1. E o que eu vou chamar de fracasso vai assumir o valor x igual a 0. Ok? E nessa sala eu tenho 30 homens, 30 pessoas do sexo masculino, e tenho 20 pessoas do sexo feminino na minha sala. Então a probabilidade de acontecer uma pessoa do sexo feminino, que é o meu sucesso, então o meu pezinho, a probabilidade de acontecer sucesso, vai ser 20 em 50. 20 em 50. Ou seja, 2 quintos. E o meu Qzinho, que é a probabilidade de acontecer x igual a 0, que é o fracasso, vai ser 1 menos isso. Então o meu Qzinho vai ser sortear uma pessoa do sexo masculino, 30 sobre 50. Então vai ser 30 sobre 50, que é igual a 3 quintos. Então veja que a soma de P mais Q tem que dar 1. Né? E aí então eu tenho que a minha esperança da minha variável aleatória x é P, que é 2 quintos. Né? E a minha variância de x nesse caso é PQ. Então vai ser 2 quintos vezes 3 quintos, que vai ser então 6/25. Né? É PQ, certo? Então a minha variância vai ser 6 sobre 25 e a minha esperança vai ser 2 quintos. Ok? Então essa é a minha variável aleatória de Bernoulli, né, que é um experimento muito comum, que é quando eu tenho só dois resultados possíveis. Um eu chamo de sucesso, o outro eu chamo de fracasso, o sucesso com probabilidade P, o fracasso com probabilidade 1 menos P, que eu estou chamando de Q. O valor mais provável da minha variável aleatória x, que assume o valor 1 quando é sucesso e 0 quando é fracasso, é P. E a variância dessa minha variável aleatória definida desse jeito é P vezes Q. Ok? Então esse é meu experimento de Bernoulli.